Oi, então nós vamos falar agora sobre coisas diversas, assim, e no entanto quero começar falando sobre literatura. Falando sobre um gênero específico da literatura que está bastante em voga atualmente, que é um subgênero, como alguns falam, ou um gênero, como outros falam, da literatura policial, que é o Nordic Noir. E eu quero começar, depois eu tenho um vídeo específico que eu vou explicar o que é o Nordic Noir, as características dele, tudo, os que se enquadra, mas falando de um dos autores representantes. Eu vou dar uma dica de um livro de um dos autores vivos representantes desse estilo de ficção criminal nórdica, que é o John Nesbo. Bastante gente, eu creio que conhece, que já ouviram falar, mas aqueles que não conheçam, nunca ou tinham ouvido falar do John Nesbo, seria interessante vocês pararem e prestarem atenção, porque é muito legal a prosa dele, o estilo que ele escreve, principalmente na série do detetive Harry Hole, que começa com este livro aqui, Morcego, pela editora Record, O Morcego. E é interessante esse livro, algumas pessoas até criticam por ele ser lento, mas eu acho que não, porque a parte onde eu vi críticas da lentidão nesse livro é justamente um dos pontos positivos que o Nesbo traz aqui. Aqui, assim, o enredo, o plot, sim, é simples, sem entrar em spoiler nada. Um corpo de uma norueguesa é encontrada assassinada, estuprada, morta em Sydney, na Austrália. Então nós já temos o Harry Hole mandado para a Austrália para investigar ou participar desse assassinato para resolver, que o Harry Hole é norueguês, e do Departamento de Polícia de Oslo. E ele vai para a Austrália. Só que o livro já começa na alfândega. E é bem interessante isso, porque já começa com o Harry Hole na alfândega, já tem um simbolismo do que o Harry Hole vai representar em toda a série, que nós vamos abordar toda a série do detetive Harry Hole, que é um dos ícones policiais do nosso tempo e do Nordic Noir, porque ele vai mostrar o aspecto universal que o aeroporto, então é um detetive que ele está no âmbito, num não lugar, como Mark Alger iria falar, que é um antropólogo que estuda os lugares e não lugares, porque um aeroporto é um não lugar, ele aparece num não lugar, então marcando uma cidadania universal. Assim, e por que eu trouxe o Mark Alger, um antropólogo, para falar? Porque o morcego e as partes que as pessoas falaram que são meia lenta nesse livro, é onde eu acho que tem o viés interessante desse livro, do John Nesbo, que é o morcego, que é justamente qual? O aspecto que ele trata a cultura aborígene da Austrália, que vai se passar totalmente na Austrália, em Sydney, principalmente, depois eles vão para umas cidadezinhas, só que ele tem uma relação com os aborígenes, que são os nativos de lá, e o morcego, na cultura aborígene, que são os nativos da Austrália, o equivalente aos índios para nós brasileiros, representa a morte. Então tem um serial killer lá, e as partes lentas seria justamente as partes onde ele trabalha bastante questões, ele traz para nós leitores, o narrador, bastante questões míticas dos aborígenes, bastantes mitos aborígenes trabalhado nesse livro. Então isso é muito interessante, porque é um livro policial, uma narrativa policial com toques antropológicos, eu diria assim, toques etnográficos. Foi um período que o Dionísio passou na Austrália e ele resolveu escrever esse primeiro romance, que é muito bem escrito, muito legal, e é legal acompanhar a evolução tanto do narrador quanto do personagem Harry Hole na série, que, se eu não me engano, tem 12 livros, que vai ser lançado
já tem a capa do português do último, que é Faca. E nós vamos falar de todos, mas é bem interessante porque dá uma inovação assim para ficção policial. Não fica só no mero entretenimento. Tem uma questão aqui é, reflexiva no sentido de trazer o outro, de apontar a alteridade, o outro para nós. Então começa com o Harry no aeroporto na Austrália, em outro país, o norueguês em outro país. Então o Harry é o outro em outro lugar. E nós, enquanto leitores internacionais, somos o outro também do livro. Nós estamos aprendendo bastante coisas. E a cidade figura muito legal em todas as narrativas do Nesbo e do Nordic Noir. A urbe, a cidade, ela é muito importante. Também falaremos isso mais adiante, essa importância da ficção policial da cidade, esse elemento. E no Morcego ele vai trabalhar, então, essas questões. Isso que eu queria trazer, umas questões, assim, um pouco observadas, assim. É uma ficção, é um thriller, é uma ficção policial, é, detetivesca, policial no sentido que envolve a polícia, envolve um inspetor policial, que é o Harry Hole, envolve um serial killer. É muito interessante como que vai se descobrindo isso, mas envolve uma questão que da antropologia, que é a questão dos mitos. Nós vamos falar bastante sobre mitos e mitologia. Envolve a questão de culturas, aborígenes. Então nós vamos aprender bastante um pouco sobre a Austrália, sobre os aborígenes, sobre alguns mitos como da serpente, sobre o simbolismo do morcego e tal, e dentro da visão do escritor norueguês, que também é um universal dentro da Austrália. E essa universalidade que eu creio que faz a literatura ser tão interessante, ser tão legal. Então, para quem está nessa quarentena, para quem quer fazer alguma coisa útil e boa, eu recomendo muito a leitura, e eu vou recomendar aqui vários livros. Eu recomendo começar por esse romance que é policial, então ele tem a energia do romance policial, de um thriller, e também tem essa pegada mais antropológica, mais cultural, que envolve o outro, tudo. Então, uma ótima recomendação da editora Record, vocês acham pela Amazon, preço bom também. E é essa a minha recomendação, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!